Queridos, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos prontos aqui, preparados para iniciarmos mais uma célula, mais um estudo bíblico, mais uma vez falando sobre batalha espiritual e dessa vez num patamar, que fala sobre a liderança. Então essa será uma aula muito interessante e eu convido você a vir com a gente para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor e também a usarmos as armas que o Senhor prepara para nós, tá bom? Vamos começar? Deus te abençoe. Pastora Deise. Senhor, eu quero colocar, Deus, as nossas vidas diante de Ti, Deus, te agradecendo e te bendizendo, Deus, por tudo que Tu és. Queremos realmente, Deus, estar nesse dia, querendo ainda mais, Deus, aprender, Deus, da Tua palavra, para poder, Deus, realmente buscar uma transformação, Deus, no nosso coração, na nossa mente. Nos ajuda, Senhor. Que com essa palavra, Deus, possamos, Deus, de verdade, ter transformação no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero lembrar que nós estamos no mês da família, o mês das mães, mês das noivas, e também o mês da família, o mês de maio. Nesse período de tempo que nós estamos fazendo celebrações de ações de graças ao Senhor por nossas famílias. Então, nas nossas reuniões, todas elas, quartas-feiras e domingos, nós estamos tendo celebrações de ações de graças por nossas famílias. Às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18h30. Nessa quarta-feira agora, que vai ser dia 10 de maio, a gente vai estar recebendo lá o pastor José do Carmo, da Igreja Gloriosa Missão, ele e a sua família. Serão muito bem-vindos seu ministério. Eu queria convidar, se você puder estar com a gente em uma dessa reunião, ou nessa reunião de quarta-feira agora, do dia 10, você será muito bem-vindo. E no dia 28, último domingo do mês de maio, nós estaremos fazendo uma grande celebração, também em ações de graças por nossas famílias. E você, desde já está convidado para estar junto com a gente, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Abrindo a palavra do Senhor, nós podemos estudar hoje por que o inimigo quer atacar a liderança. A palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 11 e no versículo 13, diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele, nesta hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Estranho, né? Muito estranho. No entanto, é um fato, quando nós, da liderança, nós líderes, que respondemos como embaixadores, você também, meu irmão, minha irmã que está aí me ouvindo, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, diz que nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Então você também é um embaixador de Cristo Jesus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos sacerdotes reais, povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então eu e você somos assim. Mas Deus chamou alguns para estarem num nível de liderança. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, há níveis na igreja de liderança. E quando o inimigo ele atinge, ele quer atacar a casa do Senhor, ele ataca, como eu já falei semana passada, na doutrina, tentando trazer falsos ensinamentos à sã doutrina, e ele também ataca a liderança. No texto que nós lemos aqui, que Paulo está falando, à igreja de Gálatas, no capítulo 2, versículo 11 e 13, ele está falando de uma atitude de Pedro, uma atitude em que Pedro estava sendo bairrista, ele estava sendo um separatista, na verdade. Quando ele estava com os judeus, ele tinha atitudes daqueles da circuncisão. Quando ele estava com os gentios convertidos, ele tomava atitudes iguais às dos gentios. Então, quando os judeus chegavam, ele se afastava dos gentios. E nessa atitude de Pedro, até Barnabé
acabou tomando essa atitude de Pedro. Então, por que o inimigo ele quer, muitas vezes, atingir a liderança? E esse estudo de hoje é muito importante para que você converse, né, com o seu líder, ou melhor, você ore na vida. Eita, meu Deus do céu! Ore pela vida do seu líder, né, pela liderança da sua igreja, seja pastor, seja diácono, seja um obreiro, seja um ministro de adoração. Ore por eles. Não é? Por que Satanás quer que os líderes falhem? Primeiro, quando um líder falha, aqueles que estão sob a sua liderança são fatalmente afetados. São afetados de forma direta. E isso traz consequências, obviamente, negativas para todo o rebanho. A palavra do Senhor mostra para a gente lá em 1 Crônicas, no capítulo 21, quando Davi foi fazer, né, um recenseamento do povo, ele caiu naquela tentação e o resultado foi negativo tanto para Davi como para todo Israel. Quando você vê Josué, no capítulo 7, indo ter uma batalha contra o povo de Ai, não consultou ao Senhor, e naquela batalha, né, havia um problema no povo de Israel, Acã havia pecado, mas Josué não sabia disso, não consultou ao Senhor, e quando eles foram para o campo de batalha, perderam, foram envergonhados, tiveram que voltar e reconhecer algumas falhas, reconhecer que precisavam buscar ao Senhor. Isso acontece com todos nós, o mesmo acontece em todas as camadas das nossas vidas. Se uma empresa falir, porque o seu gerente, né, cometeu alguma falha, uma fraude, alguma coisa nesse sentido, muitas pessoas poderão perder os seus empregos, porque aquele líder caiu, aquela fábrica pode ruir, não é? E isso pode acontecer. Então a primeira atitude do inimigo é que se o líder falhar, toda aquela congregação corre o risco de falhar também. Ainda que não siga as instruções daquele líder, haverá um dolo, haverá uma ruptura naquela comunidade. Então, o inimigo quer exatamente isso, ele quer ruir as bases de um ministério para que tudo venha em queda livre. A segunda atitude, né, a segunda razão para que o inimigo quer que uma liderança falhe, está em que o líder que se compromete, quando um líder se compromete, os demais se desviam. Encontramos esse modelo na vida de Pedro, né? Pedro, quando estava conversando com o Senhor Jesus, ele falou lá em Mateus 16, no 22, falando para o Senhor se desviar daquela situação, porque ele não iria morrer. Pá, tira isso de ti, Senhor. Olha a atitude de Pedro, mais uma vez Pedro, né? Oh, meu Deus do céu. Mais uma vez Pedro tentando fazer com que Jesus se desviasse da sua rota, se desviasse do projeto de Deus para ele. Para preparar o seu povo a fim de proclamar o Evangelho aos gentios, Deus começou a alertar a sua igreja, especialmente a Pedro, quanto o que deveria fazer. Deus levou Pedro à casa de um gentil para que ele pudesse entender que Deus não faz acepção de pessoas. Quando nós, né, agimos de uma determinada forma, nós podemos levar toda a liderança, todos os liderados a agirem daquela forma. Se não todos, uma grande parcela desse povo, não é? Se eu começo no meu ministério a recriminar determinada pessoa pública, por exemplo, muitos do ministério serão tendenciosos a tomar esse tipo de atitude também. Nós precisamos tomar muito cuidado, né? Politicamente falando, isso acontece muito, né? Nós presenciamos demais isso aí na última eleição que houve aqui no Brasil, né? Direita, esquerda, muitos líderes apoiando a direita, outros líderes religiosos, eu dizendo, né, apoiando a esquerda, e aquilo virou um fronte de batalha, né? Uns defendendo acirradamente uma posição e outros defendendo acirradamente outra posição. Os liderados começaram a tomar partidarismo dos seus líderes
sem conhecer, na verdade, a base que estava ali, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque muitas pessoas vão nos procurar e vão tomar as mesmas atitudes que nós. Em Provérbios, né, fala claramente ali, Provérbios capítulo 29, no versículo 18, diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. E essa profecia aqui está no sentido de liderança, né? Não é uma voz, necessariamente uma voz profética, mas uma voz de direcionamento, de direção. Quando não há profecia, o povo se corrompe. Então, quando não há uma direção certa, cada um vai procurar a sua direção. Na época dos juízes, disse que cada um tinha o seu próprio sacerdote dentro de casa e todo mundo fazia aquilo que bem entendia, porque não havia direção correta. O inimigo, ele quer fazer com que isso aconteça, né, no nosso meio. Com relação a canções, eu fui questionado recentemente sobre chamar Jesus de você, né? A gente não deve chamar Jesus de você. As canções hoje falam muito chamando Jesus de você. Você é tudo para mim e sem você não dá, enfim. E eu então, antes de responder, eu fui procurar o conhecimento dessa situação. Em alguns países, né, não existe o tu, existe só o você. O nosso português, ele tem o tu, né, tem você e tem o tu. Mas em outros idiomas não tem, é só o você. Por exemplo, no inglês é you, né? Não tem uma outra versão, uma outra palavra para you. É you e ponto final. É você e ponto final. Então eles falam de Jesus nessa pessoa, you. E não é pecado. Então se para um americano, para um idioma do inglês não é pecado, por que para o português é? Né? Então, eu não gosto, né? Eu prefiro não chamar de você. Mas se eu for categórico em falar que isso é pecado, uma multidão vai me seguir achando que é pecado. Aquilo que não é pecado, não é? Não é desonra nenhuma chamar Jesus de você. Eu prefiro chamar de Senhor, não é? Mas tu és tudo para mim não é diferente de você é tudo para mim. Só para você ter um entendimento dessa questão. Não tira o senhorio do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes a pessoa está chamando o Senhor de Senhor, mas as suas atitudes não são de que Ele é o Senhor da sua vida. E aí? Não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado. Estou falando só no sentido da gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com as nossas posições pessoais, não é? Então, o inimigo vai querer fazer com que essas coisas aconteçam, possam ruir nas nossas vidas. Como é importante que os líderes baseiem suas decisões na vontade de Deus e não nas suas próprias opiniões. Como é importante que os membros de uma igreja fundamentada, estejam firmados, Efésios capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 20, diz, fundamentados no ensino dos apóstolos e dos profetas, né? Então é isso que a gente precisa ter nas nossas vidas, estar fundamentados na palavra do Senhor, nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas, para que possam ajudar os seus próprios líderes a seguir a verdade de Deus. Como Paulo, eles podiam animar os seus líderes quando esses vacilavam. Paulo chama Pedro e conversa com Pedro. Fala, Pedro, o que você está fazendo não é legal, porque no meio do judeu, é isso mesmo? No meio do judeu, você quer ter atitudes dos circuncidados. No meio dos gentios, você quer ter uma atitude dos incircuncidados. Não pode ser assim, né? Eu tenho um pastor, né, no nosso ministério que ele fala assim, nós precisamos tomar cuidado com a cultura, porque a Bíblia não é uma cultura, né? E muitas vezes nós queremos basear as nossas vidas em culturas regionais. A Bíblia é uma só, não é verdade? Então nós temos que estar fundamentados na palavra do Senhor. E se possível, percebermos que uma liderança está tendo um certo desvio,
né? Não é um pecado, mas um peso, né? Hebreus 12:1 diz, né, que devemos correr a carreira que nos está proposta, nos desembaraçando de todo peso e pecado. Então nem tudo é pecado, tem coisa que é peso, né, querido? Então é conversar, né? Olha, cuidado, que isso aí, vamos conversar com relação a isso? Será que está certo dessa forma? Será que não está certo? Né? Não gosto de canções rápidas, não tem Deus nisso, né? Uma vez eu fui questionado com relação a uma tubadora. Havia uma tubadora, né, no nosso ministério e um irmão que tocava tubadora. E a gente estava lá, né? O irmão estava lá na tubadora e alguém me questionou que aquilo ali era um ritmo afro para uma religião, né? Que não era a nossa verdade e que aquele instrumento não poderia fazer parte do nosso ministério de adoração. Eu falei, onde que isso está na Bíblia? Uma tubadora, como todos os outros instrumentos, eles foram feitos para adorar a Deus. Se são instrumentos que estão sendo usados para um outro fundamento, uma outra verdade, o que tenho eu com isso? Não é verdade, irmãos? Então a gente usa para exaltação do nome do Senhor. Já vi muitos, né, guitarristas, né, fazendo solos de guitarra e adorando a Deus. Já vi outros também fazendo solos de guitarra e a multidão aplaudindo aquele solo, aquela coisa bonita, e o camarada sendo aplaudido e ele recebendo aqueles aplausos. E daí? Problema de cada um. Quando eu toco violão, eu toco para adorar a Deus. Não é para ser exaltado naquilo que eu estou fazendo, nem reconhecido naquilo que eu estou fazendo, nem menosprezado naquilo que eu estou fazendo. Eu sei quem eu sou e sei o que eu estou fazendo. Eu estou adorando ao Senhor. O que as pessoas estão pensando em relação a isso não é problema nosso. Concordam comigo? Então, eu alertei aquela pessoa. Falei assim, não, querido, todos os instrumentos são para adorar o nome do Senhor. Se alguém faz de forma equivocada, se alguém faz de forma diferente, o que nós podemos fazer? Se não ensinar a verdade para elas. Uma vez falaram, né, que o rock era o ritmo do diabo. Eu discordo. Todos os ritmos são para adorar ao Senhor. Se alguém usa o ritmo para citar palavrões, para incitar violência, profanar o santuário, aquela pessoa vai responder quanto a isso. Mas eu vou usar os instrumentos, eu vou usar os ritmos, eu vou usar o meu corpo, eu vou usar a minha boca para adorar o Senhor. Os meus atos para adorarem ao Senhor. E é assim que tem que ser o nosso pensamento, ok? Quando um líder, terceira situação, quando um líder não é provado, ele tem tendências à arrogância que poderá levá-lo ao juízo. Aqui está falando de um líder que ele usa de arrogância para disciplinar o povo. Acha que a disciplina corretiva ela é um modelo. Não, o modelo é o amor, né? Uma vez a gente estava no nosso ministério lá e a gente foi conversar com algumas pessoas que estavam tendo um certo desvio, né? E aí nós conversamos, falamos, isso não é legal, o que você está fazendo não adora o nome do Senhor, não exalta o nome do Senhor. Então toma cuidado, não tome mais esse tipo de atitude. E aí eu fui questionado, o que é que você vai fazer agora? Você vai disciplinar a gente? Disciplinar, no caso, seria colocar no banco, né? Que a gente usa muito esse dito, né? Eu falei, não, eu não vou colocar ninguém no banco. Eu estou primeiro conversando com vocês e aconselhando a não tomarem esse tipo de atitude. Espero que isso não aconteça. Mas não é motivo para ninguém ir para banco, ficar aí algum tempo lá fora do ministério. Claro que não. E aí eu fui questionado, né, quanto a essa minha atitude. Eu deveria ter colocado no banco, ter deixado um tempo sob disciplina, que não sei o quê. Eu falei, não, primeiro a gente conversa, primeiro a gente age com amor. Depois a gente usa um pouquinho da disciplina, né, da doutrina. Mas se ainda assim não tiver êxito, aí a gente usa uma correção mais forte, mais firme. Até porque foi assim que Jesus nos ensinou. Se o teu irmão estiver com algum problema, vai lá, conversa com o teu irmão. Se você ganhou o teu irmão, glória a Deus.
Se não ganhou, chame uma testemunha, vai, conversa com teu irmão de novo. Se não ganhou teu irmão nessa segunda situação, aí sim você leve até a tua liderança. Se assim não teve jeito, considera o gentil e publicano. Então, há várias formas de se abortar uma pessoa. A arrogância não é o caminho certo, né? A gente tem que tomar cuidado com a arrogância. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 6, fala que um líder não deve ser neófito, porque vai lhe faltar maturidade, né? E isso pode trazer ao coração dele alguma posição de vantagem, algum privilégio. Ele pode se sentir privilegiado com relação a isso e lhe subir ao coração a soberba. E o Senhor não quer que isso aconteça nas nossas vidas, né? Então, tem que ter maturidade. Precisamos agir com maturidade. Então, o neófito, que é o novo na fé, ele precisa primeiro ser adubado, ser regado, crescer, né? Isso não significa também que tem que ter 500 anos na igreja para poder ter uma posição de liderança. Não, tem que ter maturidade. A maturidade pode vir com pouco tempo. Tem gente que tem tanto tempo e não tem maturidade nenhuma, né? Então, trazer à vida da pessoa a maturidade. É isso que Paulo está dizendo. Porque Satanás, o inimigo, ele vai criar planos, estratégias para tentar fazer aquela pessoa naufragar, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando um líder se concentra em si mesmo, ele pode se aproveitar daqueles que estão debaixo da sua liderança. Esse é um quarto valor que a gente aprende. Lá em Ezequiel 34, fala que o líder, né, o pastor, ele vai ser questionado porque ele está tirando a lã da ovelha, ele está tirando a gordura da ovelha, só para proveito próprio. E ele não tem cuidado com a ovelha. Ele não é um bom pastor. O que João 10 diz para nós, né? Que Jesus dizendo que ele é o bom pastor e tudo mais. Então, é aquela posição de estar acima dos outros e achar que todos estão ali para servi-lo. Lá em João também, né, no capítulo 13, se não me falha a memória, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, 13 ou 14, 13, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, ele fala que eles têm que tomar uma atitude semelhante a dele, porque maior é aquele que serve, não o que é servido. O que serve, ele é maior. Então nós precisamos ter, como líderes, o entendimento que nós não estamos acima de ninguém, pelo contrário, nós estamos ali para ser suporte na vida de alguém, ok? E o inimigo vai tentar lançar isso nas nossas vidas para que a gente fique ensoberbecido e achando que todo mundo está ali para ser capacho da gente. Precisamos tomar muito cuidado com isso. É possível proteger a igreja contra essas armadilhas? Claro que sim. Jesus ensinou que para reconhecer especificamente os falsos líderes, nós precisamos examinar o estilo de vida de cada um, né? O que aquela pessoa está vivendo biblicamente. Então a gente tem que andar com essa pessoa. Ele focalizou sua atenção em suas ações. Seriam conhecidos por seus frutos. Quantos comitês de busca de pastor se beneficiariam, melhor dizendo, se examinassem os antecedentes de um pastor a quem eles desejam chamar para o ministério, ao invés de serem guiados somente por seus sermões. O que a gente aprende com isso aqui é o seguinte: para alguém se tornar líder, você tem que andar com ela. Meu saudoso pai já dizia que para você conhecer alguém, você tem que comer 1 quilo de sal com esse alguém. Não somente se basear nas palavras delas, mas nas suas atitudes. Meu filho, né, que só tem 25 anos de idade, ele fala que as palavras os ventos levam, as atitudes marcam. Então nós precisamos ser marcados pelas atitudes das pessoas e não por suas palavras. Não é verdade? Então, ande com essas pessoas para que você possa saber como que são as suas famílias, como são os seus filhos, quais os procedimentos delas, para que elas sejam
os seus líderes, né? Por que que o inimigo faz isso? Já te falei. Agora, como que ele prova o líder? Primeiro, ele prova um líder no seu ego, no seu egocentrismo. Provérbios, né, diz pra gente, no capítulo 27, no versículo 21, que assim como o crisol e a prata são formados no fogo, assim é provado um líder ao receber louvores, ao receber elogios, né? Quando eu recebo elogio, eu sou provado. Se o elogio é necessário, porém, ele é perigoso. Ele é necessário porque ele prova o coração de alguém. Ele é perigoso exatamente porque ele prova o coração de alguém. Então, Provérbios, no capítulo 27, no versículo 21, já diz isso pra gente, né? Que assim como o ouro ele é formado no fogo, provado no fogo, assim também o coração de um líder, quando elogiado. Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando você ministra uma palavra, todo mundo vai lá falar bem da tua palavra, daqui a pouquinho você está assim, eu sou bom mesmo, né? Quando você louva e as pessoas falam, nossa, como fulano louva bem. Tem tanta gente aí que louva bem, querido, mas somente de lábios. Mas o coração deles está longe do Senhor. Já Isaías fala isso para nós, né? Os seus lábios falam bem, mas o seu coração está longe de mim. Então o egocentrismo precisa, é o que está dentro, né? Meu pai, saudoso pai, já dizia que coração é um solo, uma terra que ninguém pisa, ou seja, que ninguém conhece, a não ser a pessoa e Deus. Então, como que você vai conhecer o coração de uma pessoa? Através das suas atitudes. Mateus 12:34 diz para a gente que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Mas esse boca falar está representando não somente palavras, mas principalmente atitudes. Segunda coisa, abuso de poder. Já falamos posteriormente, né? Anteriormente, melhor dizendo. Provavelmente você já deve ter escutado essa frase, né? O poder absoluto corrompe absolutamente. Com a autoridade vem também a vantagem inerente de se usar as regras e adaptar as circunstâncias para benefício próprio. O que Satanás mais gosta é disso, de provocar os líderes para que usem suas posições para obterem algum ganho em relação a isso. Uma característica de um caráter provado é que Deus exige a posição para benefício dos outros e não para si mesmo. Acabamos de falar isso daí, né? Tem que tomar cuidado. O que esse líder está fazendo? O que ele está tomando de benefício próprio? Eu costumo dizer, né? Às vezes quando a gente chega em alguma festa, né? Já vi isso acontecer muito. O líder olha e fala assim, não separaram a mesa do pastor? Vamos embora. Separar a mesa do pastor? Seria uma característica de honra. Eu acho que deveria fazer isso. Mas eu não tenho que me importar com isso. O líder não tem que se importar com isso. É o liderado que tem que buscar a honra do seu líder. Não o líder querer ser honrado. Diferente, né? Eu tenho que honrar o meu pastor. O meu pastor não tem que se preocupar em que eu o honre. Diferente. São posições diferentes. Os líderes hoje estão procurando pessoas que o honrem. Não deve ser assim. O liderado é que deve buscar honrar o seu líder. Essa é a vertente certa. O contrário pode trazer muitos problemas. Abuso de poder, uso do poder. A imoralidade. Sansão e Davi representam muito bem essa situação, né? Alguns dos nomes mais notáveis biblicamente, eles pecaram nessa questão em busca do materialismo. Sansão, né? Ele quis uma estola bonita, uma veste sacerdotal sobre si e causou problema. Davi, quantos problemas causou por causa dessa questão? Sansão, não, gente, eu estou confundindo aqui, não foi Sansão, não foi... Gideão. Gideão, né, quis uma estola depois, né, bonita, toda bonitona, toda ornada, depois que ele teve aquela conquista extraordinária. Mas, por quê?
porque teve uma conquista, mas quem deu a conquista foi o Senhor. Sansão, na verdade, ele foi questionado porque ele se deixou levar pelos cantos de Dalila, né? Davi se deixou levar porque era para estar no campo de batalha, estava na varanda de casa olhando a mulher lá tomando banho, né? Arrumou problema. Um outro problema muito sério que acontece, né, além da imoralidade, é a grana, o dinheiro, o capitalismo que impera no mundo de hoje. Jesus sabia que o amor ao dinheiro era um problema sério. Paulo ainda fala isso, adverte Timóteo com relação a isso, né? O cuidado, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está lá em 1 Timóteo, acho que 9, 10, né? Não tem 9, né? Acha lá para mim, acho que é 3, 9 e 10, alguma coisa assim. Quando Paulo fala para Timóteo. Com relação ao amor ao dinheiro. A perda do foco. Muitos líderes começam a fazer muitas coisas, e faz isso, e faz aquilo, e faz aquilo, e faz aquilo outro. Daqui a pouquinho, perdeu o foco. Nós estamos nessa semana, no nosso ministério, ungindo as famílias do nosso ministério. Eu vou fazer algumas casas, mas os obreiros e os diáconos é que vão fazer. Se eu me focar, e a pastora, em fazermos unção na casa de todas as famílias da igreja, 3, 9, né? 9 e 10. Então, 1 Timóteo 3, 9 e 10 fala lá do amor ao dinheiro, raiz de todos os males. E agora já estou falando do foco. Se a gente se focar nisso, a gente não vai fazer outra coisa. Vai ficar parado nisso e vai perder todas as outras coisas. E o inimigo, ele quer que a gente faça isso, que a gente perca o foco. Líder foi chamado para liderar e não para fazer. Líder foi chamado para que coloque pessoas nos lugares certos, para que elas possam fazer a coisa certa. Se eu for para o ministério de louvor, ficar no louvor, depois eu vou para a palavra, depois eu vou para a recepção da igreja, eu vou para o aconselhamento, eu vou fazer tudo. Daqui a pouquinho eu estou fazendo tudo, mas não estou liderando ninguém. Lá em Êxodo 18, foi o conselho de Jetro para Moisés. Você está fazendo tudo, rapaz. Lidere, mas não faça tudo. Então é isso que o inimigo quer, que a gente perca o foco. E para finalizar, como que a gente pode ajudar os nossos líderes? Primeiro, cabe a cada um, né, olhar a sua vida e ser fiel ao Senhor. Segundo, nós podemos e devemos orar para que o Senhor possa manter firme a nossa liderança. E terceiro, a gente tem que focar em Deus e não no diabo. Então, são 3 valores que a gente tem que guardar sempre. Manter-se fiel, orar uns pelos outros e focar naquilo que Deus está fazendo e não naquilo que o inimigo está fazendo. Né? O nosso foco é Deus e não o diabo. E tem muita gente focada no diabo e não em Deus. Então, pegue essas palavras, essas coisas todas que eu falei aqui muito rápido hoje, né? Senão ia tomar muito tempo, para que você ore por tua liderança, para que ela não caia numa dessas ciladas do maligno, para que a gente não caia numa dessas ciladas do maligno. Esteja em todo o tempo, né, sendo como Arão e Ur foram na vida de Moisés, sustentando as suas mãos. Quando as mãos dele cansavam, lá estavam aqueles 2 homens para sustentar as mãos de Arão, as mãos de Moisés, enquanto que Josué estava lá no campo de batalha. Então eu poderia tirar um ensinamento de que pelo menos 3 pessoas são necessárias nas nossas vidas para que a gente não falhe. 2 que vão segurar as nossas mãos e outras que vão estar lá no campo de batalha, no foco, né, no propósito, para que o Senhor possa trazer a vitória para as nossas vidas em todo o tempo. A vitória do líder é a vitória do seu povo. Amém, querido? Guarde isso em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero declarar a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos em todo o tempo. Que possamos ser líderes que possam ouvir a voz do Senhor, até mesmo quando o Senhor usa um dos pequeninos para falar com a gente. E olha que nós somos mais pequeninos ainda do que os pequeninos que o Senhor usa para falar com a gente. Então que a gente possa ter ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor em todo o tempo e caminhar na direção certa, no rumo certo do Senhor. Que possam existir Arão, Ur e Josué na vida de cada líder, Senhor, para que verdadeiramente
o objetivo seja alcançado. Homens que sustentem as nossas mãos e que também guerreiem as nossas batalhas. Homens como os valentes de Davi, que em todo o tempo estavam lá no campo de batalha, mas também estavam defendendo Davi. Até no momento em que Davi estava perdendo uma batalha para um gigante, um dos liderados de Davi foi lá, matou aquele gigante para que Davi não morresse naquele campo de batalha. E não permitiu mais que Davi fosse ao campo de batalha, porque ele reconheceu que Davi era a lâmpada de Israel acesa naquela época. Então, ó Deus, que nós possamos ter homens verdadeiramente que possam enxergar nas nossas vidas a liderança do Senhor e possam orar por nós e nos sustentar. Que nós possamos também termos líderes que possam estar em todo o tempo olhando para as nossas vidas, fazendo com que a gente cresça e seja abundantemente cheio da Tua graça. Assim eu oro abençoando a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até semana que vem. Graça e paz. Beijo no teu coração.